E o Liberdade de Opinião começa agora com o jornalista Sidney Rezende, por isso a gente vai direto ao Rio de Janeiro para falar com ele agora ao vivo. Sidney, muito bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Kenzo, à sua disposição. Bom dia. Vamos lá, Sidney. Olha só, a gente vai trazer uma informação que saiu agora há pouco, que a Advocacia Geral da União apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal contra os decretos estaduais de 3 governadores que adotaram medidas restritivas, como, por exemplo, o toque de recolher. São eles os governadores do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Distrito Federal. Na live de ontem, o presidente Bolsonaro falou sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada. A nossa ação foi contra decreto de 3 governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar. Eu. Sidney, a gente já começa o Liberdade de Opinião de hoje, que eu queria a sua avaliação sobre essa ação do presidente Bolsonaro contra as medidas adotadas pelos governadores. Bem, o presidente está legalmente coberto para fazer essa reivindicação. A Justiça vai analisar e decisão judicial se cumpre. Vamos ver o que a Justiça vai decidir. Mas isso tudo quebra o que nós mais reivindicamos, que é diálogo. Repare, Kenzo, que no momento em que agora, um ano depois da pandemia, as autoridades falam mais fortemente em união, todo mundo fala em união, nós aqui já há muito tempo pregamos uma união de combate à pandemia, uma coordenação centralizada, uma central de regulação, tudo isso do ponto de vista prático, objetivo, técnico e político e sanitário, nós já estamos mais do que insistentemente repetindo para o senhor e a senhora que nos acompanha, Kenzo. Então, é uma medida que ele tem o direito de fazê-lo, mas distancia o diálogo, porque se existisse, de fato, essa união que tanto pregamos, não se precisaria judicializar, não precisaria ir para a justiça algo desta ordem, que somente distancia esses entes federados, esses governadores do presidente da República e vice-versa. No fundo, acaba sendo ruim, né? Na verdade, nós temos que chegar a este estágio. Mas, de fato, toda política que precisa ser tomada, política de ação imediata para combater a pandemia, tem que ser feita dentro da lei. Vamos aguardar o que a Justiça vai decidir. E com essa atitude, Sidney, eu gostaria de saber se, na sua avaliação, o presidente Jair Bolsonaro dobra a aposta, né? Porque partiu para um ambiente de crise institucional ali ao questionar a autoridade dos governadores. Há algum tempo que o presidente joga no ataque, né? Ele acaba pautando a imprensa, ele pauta a sociedade e ele vai, de certa forma, obtendo vitórias objetivas nas suas ações. O presidente não tem perdido nesse embate de queda de braço com um setor, com um adversário que bilateralmente representa um pensamento antagônico, diferente do dele. O presidente tem vencido. É preciso saber se ele vai vencer os fatos, né? Porque nós estamos num estágio, Kenzo, em que a radicalização política ela não ajuda, ela complica, ela embaralha. Não é uma crítica aqui especificamente a um lado só, não é ao presidente, ou não é só ao Congresso, ou não é para os governadores e prefeitos, para todos nós, né? A radicalização, ela joga uma fumaça muito grande. Só para nós termos ideia dessa minha tese, por que eu digo isso, nós estamos com uma estatística perversa, um total de mortes no Brasil, até o dia de ontem, 287.499 pessoas. Estamos caminhando largamente e aceleradamente para 3 mil pessoas por dia. Nas últimas 24 horas foram 2.724 pessoas que morreram. Temos aí quase 12 milhões de infectados. E Kenzo, eu ontem entrevistei na CNN Rádio um especialista que me assustou demais, porque ele fez um cálculo muito isento, suprapartidário, não tem nada de política, é técnico, né? É o matemático Osmar Neto, ele é doutor em engenharia biomédica. Ele disse o seguinte: se nós tivermos aí esse número de mortes, 2.100 até 2.500 pessoas por dia, nós vamos atingir 500 mil de pessoas antes mesmo de outubro. Será que o brasileiro está preparado para, numa estatística na ponta do lápis, olhar há um ano, quando a primeira pessoa morreu vítima de Covid-19, e olhar e dizer 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas morreram por conta dessa doença? É inimaginável, inaceitável. Não podemos normalizar isso. Ou as autoridades se unem concretamente para o enfrentamento da doença, junto com a área de saúde, com preceitos e ações e uma agenda de curtíssimo prazo, combinada com todo mundo, ou nós vamos perder e perder feio. Por uma razão, sabe, Kenzo? Hoje o mais grave é o tempo. O vírus é mais rápido do que nós. E a gente precisa correr contra esse tempo, sem dúvida. Sidney, o cenário, Sidney, da pandemia
no Brasil é crítico, como você bem ressaltou agora. O país já confirmou aí 2.724 mortes por Covid em 24 horas. É o segundo maior número em toda a pandemia. São Paulo registrou a primeira morte de paciente com Covid por falta de leito. O Conselho Federal de Farmácia alertou as autoridades de saúde sobre a falta de medicamentos para o tratamento da doença na UTI. O senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, morreu ontem depois de ser entubado 2 vezes para tentar vencer essa doença. Ao conversar com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro questionou o motivo da lotação das UTIs ao redor do país. Em seguida, o novo ministro da Saúde disse que o governo não tem vara de condão para resolver o problema. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou a situação do Brasil como um vexame internacional. Vamos ver. Parece só morre de Covid. Você pega aí, você pode ver. Os hospitais estão com 90% da UTI ocupado. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantos são de Covid e quantos são de outras enfermidades? Governo federal, nem governo nenhum, tem uma vara de condão para resolver todos os problemas. Existe a ciência do nosso lado. A vacina, como sabemos, não vai resolver a curto prazo esses óbitos. O que resolve? Política de distanciamento social inteligente e melhorar a qualidade da assistência nas unidades de terapia intensiva. Com essa crise de hoje, eu penso que nós temos que nos unir a todos, judiciário, legislativo, executivo, ministério, a sociedade civil. Os brasileiros, eles precisam ter esse conforto e nós precisamos evitar essa agonia e esse vexame internacional. Sidney, a gente está vivendo aí um colapso sanitário, divergências políticas, morte de senador por Covid. Como é que o Brasil pode se curar desse contexto crítico da pandemia, Sidney? Bom, não tem jeito, temos que fazer por processo, né? Eu sempre, antes mesmo dessa pandemia, eu usava uma expressão que tem uma igreja que foi no alto da montanha aqui no Rio de Janeiro, chamada Igreja da Penha. Eu sempre disse, se você quer subir a Igreja da Penha, tem que ser degrau por degrau, mas tem que ser rápido, sabe, Kenzo? Porque o que nós estamos vendo aqui é uma série de perdas de tempo, de medidas inócuas, falta de união que agora pede Arthur Lira muito corretamente, mas um ano depois, quando o presidente diz que parece que só morrem pessoas de Covid, é porque o noticiário foca nessa quantidade absurda, histórica, fora do esquadro. Nós sempre vamos lembrar, gerações futuras vão estudar isso nas escolas. Vai ser um registro de uma página longa e triste da história da humanidade, a quantidade de pessoas que morrem nesse preciso momento que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo agora aqui, Kenzo, o rascunho da história, mas a história vai ser essa, igual a gripe espanhola. E no futuro vai se dizer com muita clareza tudo o que aconteceu. Vai ficar até mais fácil com o retrovisor olhar onde nós erramos. Mas se perdeu tempo aqui no Brasil. Esse é que é o gravíssimo problema. As autoridades perderam tempo no esforço de união, um ano depois acordaram para isso. Não contratamos as vacinas em tempo que se poderia contratar para pelo menos uma parte dessas pessoas que foram a óbito não tivessem morrido, provavelmente. Perdeu-se tempo acreditando em tratamento precoce. Há menos de uma semana, Kenzo, morreram 2 gêmeos, né, 2 rapazes, com perfeita saúde até então, de Covid, porque eles acreditaram num tal de um kit que disseram a eles que bastava tomar zinco, vitamina D, vitamina C, não sei se cloroquina estava nessa lista, mas em alguns kits está, e eles tomaram isso, eles fizeram, acreditando que pudessem se imunizar. Morreu um, 2, 3 dias depois morreu o outro irmão. Olha que tragédia absurda, por algo equivocado. Coisas dessa ordem são tijolos de uma construção de equívocos. Tem que parar tudo agora, reorganizar todos os esforços, verificar o que prefeitos, governadores estão fazendo. Parece que o ministro Queiroga, que tem uma melhor comunicação que o general Pazuello, me parece mais equipado para liderar isso. E já está falando em coordenação, daqui a pouco você ressaltou e enalteceu essa ação, eu acho que é correta mesmo. Se isso for feito, é um grande passo. Agora, Sidney, estamos vivendo um vexame internacional, como disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A expressão é muito forte, né? Não posso nem dizer que esteja errado, mas para que o senhor, a senhora e você, Kenzo, tenham ideia, nós tivemos um registro na semana passada, na semana completa, de 20% dos mortos no mundo
morreram aqui no Brasil. Esse número que temos hoje está acelerado ao ponto de, daqui a pouco, ultrapassando 3 mil pessoas por dia, nós liderarmos o número de mortos diário. A nossa média móvel, ela só aumenta. Isso significa que não é só vexame, né? Nós seremos certamente analisados num estudo de caso onde foi que se errou. Não é porque o país só é grande, porque tem países grandes que estão em situação muitíssimo melhor. A China é um exemplo. Tem países que têm um sistema de saúde não tão capilarizado quanto o Brasil, que também está vencendo, como a Nova Zelândia. Então, existem países em quantidade, a Coreia do Sul, que é um país que, desde a década de 70, 80 para cá, somente conhece o desenvolvimento, investiu muito em educação, é um país também que venceu, diferentemente do que disse o presidente. E tem um aspecto, Kenzo, que eu deixei passar, eu queria registrar aqui. O presidente talvez não esteja atento ao fato de que não se morre só de Covid no Brasil, não. Nós damos os registros dos mortos por Covid, né? Registrados no atestado de óbito. Morrem pessoas de todas as outras doenças. E tem a subnotificação também. Pessoas que morrem, mas não são identificadas como sendo provenientes da Covid. Não se tem certeza disso. Embora algumas até possam ter morrido, sim, por problemas respiratórios advindo deste vírus. Então, tem esse aspecto também. A situação pode ser pior do que imaginamos, viu? Normalmente, a estatística oficial sempre erra, em geral, tá? Na economia e em outras estatísticas também. Serve como um parâmetro, uma baliza, mas nem sempre ela é exata não, viu, Kenzo? Agora, Sidney, a representatividade política e a repercussão da morte do Major Olímpio pela Covid-19 expõe aí uma situação crítica no Planalto e no Congresso também? Kenzo, em política eu acompanho desde a década de 80 os problemas do Brasil, principalmente, a política mundial, mas mais a política brasileira. Quando o calo aperta, quando chega a onda, o tsunami perto dos políticos, eles agem. Não sei se você se recorda, acredito que você tenha até feito essa cobertura, embora você seja um garoto, né? Quando nós tivemos aquela tensão muito grande no Brasil, era o governo Dilma ainda, muita gente na rua e aqueles movimentos sociais começaram a aumentar, muita tensão, os black blocs na rua. Lembra-se disso, aquela movimentação? O presidente do Congresso era Renan Calheiros. Imediatamente ele colocou o que estava na gaveta, o que não tinha sido votado, colocou na ordem do dia e botou para andar. E o Congresso deu um belo exemplo naquele momento de rapidez, de velocidade, fazendo com que se deixassem rusgas e diferenças para depois e se tratou de priorizar o que tem que se fazer. Então, muitas vezes, quando ocorrem tragédias desta ordem, a morte do senador Olímpio, que se vê agora, né, Kenzo, muito respeitado até por opositores, pessoas que ideologicamente não comungavam da ideia dele, mas tinham muito apreço por ele, pela pessoa dele, pela educação, pela forma como ele ouvia as críticas, debatia, ele ia nos lugares, às vezes, para debater com debatedores muito aguerridos, né, de pensamento totalmente diferente dele. A morte do senador pode servir para se acelerar alguma coisa. O colega Caio Junqueira publica hoje no site da CNN uma reportagem dizendo que quarta-feira os senadores fizeram uma reunião e estão agora defendendo que os líderes dos 3 poderes se unam, conversem, chamem governadores e prefeitos em uma grande frente nacional contra a pandemia, contra a Covid-19. Se conseguirem fazer isso, será também um passo muito importante, muito bom. É isso que precisamos. Mais paz e menos ódio, menos briga. Sem dúvida, Sidney. Sidney, a gente vai falar agora de um assunto econômico, porque a medida provisória que traz as regras ali da nova rodada do auxílio emergencial foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, né? Serão 4 parcelas ali de abril até julho, com valores de R$ 150 para quem mora sozinho, 250 para famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas ali por mulheres e R$ 375 para famílias chefiadas por mulheres. A nova rodada do auxílio emergencial é limitada a uma pessoa por família. Segundo o governo, mais de 45 milhões de brasileiros devem receber esse benefício. Agora, Sidney, os parlamentares da oposição estão querendo aí brigar por valores maiores. O governo tem condição de pagar mais? Os valores ainda podem ser alterados, Sidney? Teve condições de pagar R$ 600 na primeira rodada, tem condições de pagar mais, logicamente, se rearrumar do ponto de vista financeiro. A solução matemática para isso depende da decisão de ordem política de quem tem a caneta na mão. O ministro Paulo Guedes, o presidente da República, que tem uma influência grande, dada a sua bancada e dada a possibilidade do Centrão entrar nessa. Mas me parece que eles estão inclinados a fechar isso mesmo que você disse. Algumas observações, Kenzo. Já a estatística do IBGE, eu critiquei há pouco as estatísticas oficiais, né, mas as reconheço como importantes
importantes, evidentemente, para diagnóstico, só diz que elas não são 100% precisas, né? Mas o IBGE fez um censo em 2010 e verificou um crescimento muito grande de chefes de família, mulheres. O que acontece? Homens e mulheres geram as crianças e os homens abandonam lá, os homens não pagam pensão, muitos deles não dão mais as caras, né? não se apresentam como pai, não assumem essa responsabilidade, e as mulheres, mesmo que não tenham emprego, elas vão trabalhar para sustentar as crianças na maior dignidade. Mãe realmente é um ser especial e a mulher muito responsável nessa matéria, a estatística mostra isso. Então, em parte, também ela recebe mais por conta desta realidade, né, de disfunção do equilíbrio de gênero entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Outro detalhe, para você que recebe o Bolsa Família, só para você saber, vai valer o valor mais alto, tá? Não é o Bolsa Família que você recebe mais este valor. É pouco, sabe? Para quem ganha, por exemplo, R$2.000 para cima, ele olha assim e fala, poxa, 150 não é nada. De fato, é muito pouco. Mas para quem não tem nada, é alguma coisa. E alguma coisa precisava ser dada e oferecida para a população. Agora, tá aí, Kenzo, outra coisa que nós perdemos por tempo, viu? Isso já era para estar no bolso do trabalhador, no bolso das pessoas, mesmo que não trabalhem, mas no bolso do cidadão brasileiro, desde janeiro. Nós vamos entrar aí em abril, esperamos que em abril eles paguem isso. Então, é uma outra coisa importante da gente ressaltar. Gente, tem que fazer tudo mais rápido no Brasil, a urgência, a emergência, é um momento de guerra, não é? Então é hora de, mais do que união, nós temos ações imediatas e o povo não pode sofrer mais o tanto que está sofrendo. Agora, Sidney, é importante a gente lembrar que nas primeiras rodadas ali do pagamento do auxílio emergencial tiveram várias fraudes comprovadas, né, com as novas regras. Como será que a supervisão desse pagamento desses valores, o governo tem como gerenciar essas possíveis fraudes, Sidney? Kenzo, fraudes elas sempre existem até nos sistemas mais bem estruturados do mundo, não é que não. Você pode encontrar fraudador, né, que se utiliza de brechas para isso. Mas agora é muito mais fácil do que antes. Sabe por quê, Kenzo? Antes você tinha que fazer um cadastro. Alguns nomes do zero, eles não existiam. Lembra-se que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou os brasileiros ocultos? Então agora já se vai distribuir recursos para quem está cadastrado. Não adianta querer cadastrar agora. Então isso já é mais fácil. Tendo um cadastro, você já teve aquele pagamento feito da primeira vez. Agora, um detalhe, hein? Se alguém estava lá, cadastrado, teve acesso ao recurso, bastava sacar, não sacou, não entra da segunda vez agora. Não pensa que acumula, não. Ah, eu lembrei, eu tinha 600 de lá, mensais, e agora mais esse valor aqui, sei lá, de R$150. Não é assim, não. Ele não vai receber. E são menos brasileiros desta vez. Respondendo objetivamente a sua pergunta, é mais fácil fiscalizar agora do que da primeira vez. Agora, muita gente, viu, Kenzo, no exterior, gente rica, mulher de político, gente rica mesmo, entrou com um pedido e recebeu os R$600. É muita cara de pau, né? Brasileiros sofridos, precisando da mão esticada e essa gente se beneficiando, se aproveitando do erário público, do contribuinte, do seu imposto, do meu imposto, do imposto do senhor e da senhora. É o fim da picada, né? Pois é, Sidney. A gente continua falando, Sidney, sobre o assunto econômico, porque depois da intervenção de Jair Bolsonaro em janeiro, André Brandão decidiu renunciar ao cargo de presidente do Banco do Brasil. Bolsonaro o acusou de conspirar politicamente contra ele, ao ordenar o fechamento de centenas de agências deficitárias ali do banco. Para o lugar de Brandão, o Ministério da Economia indicou o atual diretor-presidente da Unidade de Consórcios do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro. Sidney, como é que você avalia o pedido de renúncia aí de Brandão? E essa também, essa é na verdade, é mais um capítulo ali da crise política vivenciada pelo governo Bolsonaro, né? Kenzo, é uma questão de resultado político? Eu concordo com você nesse aspecto, mas se você me permite, com toda a franqueza, é mais do que isso, é uma desfunção, né? Que o governo é disfuncional em algumas áreas, né? Vou te dizer por quê. Esse presidente do Banco do Brasil, que ainda está no posto, mas vai deixar o posto, ele disse o seguinte, ele reclamou com Paulo Guedes que estaria sem condições para trabalhar diante das especulações sobre a sua saída do cargo. Ou seja, não se sentiu com autonomia, não se sentiu com autoridade, se sentiu incomodado. Você imagina você chegar para trabalhar
trabalhar, né? Você liga o computador, acompanha aqui na CNN e ouve dizer que a sua gestão está sendo criticada. E o presidente Bolsonaro tem esse hábito, né? Que eu pessoalmente detesto, que é você criticar publicamente. Tem uma diferença com o seu subordinado, ou com o seu superior mesmo, né? Conversa entre muros, fecha a porta, dialoga. Não precisa dizer para o mundo, né, que tem uma diferença. Então, essa é uma primeira disfunção. Alguém que exerce a presidência do Banco do Brasil não sentia vontade. Aí ele reclama com o seu superior, ministro da Economia Paulo Guedes, que foi quem o indicou. E o ministro Paulo Guedes, não sei o que ele fez, acredito que tenha apaziguado e tudo mais, só que vem o presidente, não é, e discorda da política do presidente do Banco do Brasil. Ele poderia ter chamado o ministro Paulo Guedes, que é o chefe do outro, né? E ele não fez, lavou roupa suja no meio da rua, né? Criticando o Brandão. Consequentemente, eu fico até pensando como é que se sente o Paulo Guedes, né? Porque, hora em vez, ele é desautorizado pelo presidente, que tem autoridade para fazê-lo. Óbvio que tem, mas eu falo de gestão, de funcionamento. Por isso eu falo de disfuncionalidade, né? Quando você quebra as coisas no sentido de como elas andam, é como se você, Kenzo, estivesse dirigindo um carro, de repente eu te empurro e começa a mexer na marcha, eu vou lá, acelero o carro, ou eu te tiro do carro e vou dirigir. Isso cria um atrito, uma dificuldade, um problema, uma perplexidade e pode causar um acidente, hein? Zé Sidney, obrigado pela participação de hoje no Liberdade de Opinião. Até amanhã, Kenzo. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.